E a gente vai chamar o nosso palestrante, que é o professor Dr. Vladimir. O professor Vladimir do Nascimento, que é o nosso diretor, né, que já esteve conosco aqui na abertura, ele vai falar sobre influenza aviária, aspectos de saúde animal e saúde pública. O professor Vladimir, ele é médico veterinário, formado aqui pela URGS, PhD pela Universidade de Glasgow. Ele fez estágio de formação profissional na Universidade de Oxford e na Universidade de Veterinária de Cornell University. Atualmente é diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e professor titular de Medicina de Aves do Departamento de Medicina Animal da Faculdade de Veterinária. É membro do Comitê Estadual de Sanidade Avícola do Estado do Rio Grande do Sul desde 1996. Professor Vladimir, a palavra está com o senhor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, professora Márcia. Boa tarde a todos e todas. Vamos então falar um pouquinho sobre influenza aviária. Eu duvido que alguém nessa sala não tenha ouvido falar sobre influenza aviária nos últimos 10, 15 dias aqui no nosso estado e no nosso país. É um assunto que é impossível, se as pessoas falam de outra maneira, não ter ficado sabendo de tudo que tem acontecido aqui. Então, só um pouquinho sobre definição, tá? A sinonímia, né? Você já deve ter ouvido falar. Antigamente isso se chamava de peste aviária, por muitos anos, muitas décadas se chamou dessa forma. E hoje, mais ultimamente, tem se chamado aí de gripe aviária, embora os produtores de frango não gostem muito desse termo, porque fica associando o termo com a espécie. Mas não tem outro jeito, é isso aí mesmo. Então, uma oportunidade infecto-contagiosa causada pelo vírus de influenza tipo A, que é o mesmo tipo daquele que a gente toma vacina todo o ano. Só que é um subtipo um pouco diferente. Então, vai atingir aves silvestres, domésticas, mamíferos, inclusive o homem. Vai afetar o trato respiratório, digestivo e nervoso das aves. Eu vou mostrar várias fotos para vocês de lesões e algumas de sintomas. Tem um vídeo que foi feito na Argentina no ano retrasado, quando houve um caso de influenza aviária também num lote de reprodutores, que nem o nosso agora aqui. Só que naquele momento, alguém lá da Argentina gravou e deu para a gente ver mais ou menos o espanto da pessoa que estava filmando com os sintomas que ele estava identificando aí nas aves. Mortalidade, muita hemorragia e muitos problemas nesses animais. Mortalidade alta, mortalidade muito alta, né? Ela mata às vezes em 24, 48 horas, às vezes o lote inteiro. No caso que houve em Montenegro, você deve ter ficado sabendo, 100% das aves morreram num galpão e 84% do outro galpão. Tá? Isso tudo em cerca de 72 horas. Uma das características que a gente vai usar para saber se tem que cuidar, se tem um sinal de alerta, é o fato de ter mortalidade. Então, a mortalidade acima de 10% em 72 horas, 10% do lote, já é um sinal de alerta muito forte. Então, a gente tem que cuidar disso aí. No caso aqui de Montenegro, no dia 9 de maio, começou a ter mortalidade. No dia 11, eles já avisaram a secretaria, que foi lá no dia 12, dia 11 era um domingo, dia 12, a Secretaria da Agricultura foi lá na propriedade, fez as coletas, mandou o material para Campinas. Entre o dia 15 e 16 houve o diagnóstico, tá? Indicando que era influenza aviária de alta patogenicidade causada pelo H5N1. Alguns vírus do tipo A são zoonóticos, inclusive esse H5N1, embora ele não seja um vírus que tenha se adaptado às pessoas, ou seja, não há transmissão sustentável de pessoa para pessoa, não há praticamente, na literatura, se for procurar muito, a gente não consegue achar situações de pessoas passando para pessoas. Teve até um trabalho que foi feito, se não me engano, foi na Coreia, ou enfim, na Ásia, em que eles fizeram o título do trabalho dizia que eles estavam identificando casos prováveis de transmissão de humano para humano. Vocês vão ler o trabalho e os resultados são todos negativos, ou seja, não passou de ninguém para ninguém. Mas o cara publicou um trabalho dizendo que a provável situação de transmissão
entre humanos. E ele imaginou que isso pudesse acontecer e acabou publicando isso. Isso não ajuda nem um pouco as pessoas a entenderem o processo todo. Isso é muito ruim. É chute, exatamente. Podia ter usado direto esse termo, ainda mais fácil. É chute. Então, a distribuição está relacionada à estação do ano, rota migratória e o contato de aves silvestres com as domésticas, o que é provável que tenha sido o caso ali em Montenegro. A probabilidade é grande que tenha sido de aves que tenham entrado. Isso aqui é só uma curiosidade para o pessoal entender, quem não está lidando com isso aí todo dia. A gente toda hora encontra essa nomenclatura, inclusive quando a gente vai fazer a vacina, né? Todo ano troca a vacina é feita em cima dos subtipos que aconteceram no hemisfério norte, no nosso caso nem só no hemisfério norte, mas também na Austrália, no ano anterior, e aí acaba vindo para cá depois dessa vacina. E essa vacina, ela é baseada nesses vírus que estão distribuídos dessa forma. Então, o tipo de gene, então, gripe A, então, tipo A, esse aqui é a espécie. Quando é em humano, não se põe nada. Normalmente se subentende que é em humano, então precisa colocar que espécie é. Depois, o local onde ele foi isolado, o hospedeiro de origem, depois o local onde foi isolado, a localização geográfica, a referência de isolado, que é esse número que tem aqui. Depois, o ano de isolamento. E aqui a fórmula antigênica dele, a querobutidina e a neuraminidase. Tem 144 combinações disso aqui. Tá? Então, vocês imaginam a quantidade de possibilidades de recombinação, de mutações que podem acontecer. Esse é o grande risco que nós temos, de acontecer isso com esse vírus. E é um vírus lábio, ele consegue ficar fazendo essas mutações. E se nós tivermos o azar de termos uma pessoa infectada com algum tipo de vírus de gripe, por exemplo, um H1N1, um H3N2, e essa pessoa se infectar com H5N1, existe uma possibilidade, a cada, sei lá, 600 situações iguais a essa, que uma delas aconteça de haver a recombinação desses vírus e acontecer, então, o que a gente não quer, né? Que esse vírus acabe se adaptando às pessoas e para transmitir entre pessoas. Isso aqui é o último mapa que foi feito pela Organização Mundial de Saúde Animal, mostrando, vocês podem ver que a grande concentração de ocorrência está na América do Norte, na Europa e na Ásia. Não por acaso, vocês vão ver que aqui por cima tem muita rota migratória, né? Então esses animais de migração acabaram entrando em contato com aves de criação comercial ou aves de subsistência, e muitas vezes houve casos em que a grande concentração de ocorrências foi em aves de postura comercial. Mais do que em ave, quase não se ouve falar em frango na mesma proporção que se ouve falar em ave de postura comercial. Vocês vão ver depois a quantidade de ocorrências nos Estados Unidos para provar isso aí. Começou a acontecer agora nos últimos 3, 4 anos na América do Sul, especialmente nas regiões litorâneas, não por acaso, também por força das correntes migratórias, que são basicamente essas aqui. E nós temos um pouco de azar, digamos assim, porque elas passam justamente pela costa e pelo centro aqui do Brasil, e depois pelo outro lado, pelo lado do Pacífico também. Então, as possibilidades são muitas. Então, a questão toda, que a colega tinha colocado antes, biossegurança. Se o aviário estiver fechado, não tiver entrada, não tiver furo nas rasgões na tela, se não tiver portas abertas e problemas de cuidado, né, basicamente, as coisas vão ser menos... Oi? Exatamente. Porque a pessoa pode entrar em contato com algum lugar onde tinha problemas e se ele não fizer os banhos, não fizer a troca de vestimenta e todas as coisas, são coisas simples e por isso às vezes as pessoas se desculpam, porque é simples, então parece que não tem que se preocupar, porque faz parte do dia a dia. Né? Às vezes a pessoa esquece dessas coisas. Vocês vejam a localização da agricultura do estado, daqui do nosso estado. Nós temos em azul aqui as regiões onde tem, os locais onde tem agricultura de corte, e as de reprodução estão todas aqui em vermelho, e mais as de postura comercial aqui em amarelo. Então nós temos algumas aqui no sul, perto de Pelotas, que está realmente perto de grandes locais onde há água, onde há locais até de descanso de aves, reprodução, etc. Vocês vejam a quantidade de espécies que são afetadas. A gente nota que não tem o cachorro aqui, né? Não tem os cães. De novo, como na pandemia, os cães meio que se escaparam. Até teve trabalhos que mostraram na pandemia que os gatos poderiam ser contaminados. Teve um que outro trabalho que falava em cão, mas praticamente não houve grande quantidade. Mas aqui vocês vão ver que os felídeos são um problema.
especialmente aqueles que entram em contato, que são alimentados com carne picada de animais que possam estar infectados, daí em zoológicos isso acontece muito, alimentar esses animais, esses feridos com carne de animal contaminado, pode causar transmissão. Então, seres humanos, baleias, aves selvagens e aves migratórias, mas pode estar também em focas, leão marinho, furões, suínos, enfim, é o que a gente imaginar pode acontecer. Né? Então, não é uma coisa muito difícil de ter uma espécie que possa ter esse tipo de problema. Aqui as principais ocorrências apontadas pelo CDC, que é o que está acontecendo exatamente agora nos Estados Unidos. Grandes problemas com bovinos de leite, vou mostrar no final alguns dados sobre isso. Realmente morreu mais gente causada por H5N1, causada por contato com vacas do que com aves. Embora a quantidade de aves envolvidas seja muito maior. Há locais de parada de aves migratórias, sempre locais onde tem grandes volumes de água, né? E aí, então, colocar um aviário perto de algum local desses não é uma boa ideia. Aqui também, veja a quantidade de aves sobrevoando locais de criação comercial. Isso também não é uma boa ideia. A mistura de espécies também, isso nesse momento é um problema. Você veja nessa situação aqui. Tem uma ave andando dentro de um aviário de postura comercial. Então, esse aqui é o exemplo da falência da biossegurança desse local. Não tem outra definição. Por que ele ainda não se adaptou para nós? Por que ele não está conseguindo ainda fazer um efeito maior na gente? Basicamente porque é uma questão de receptores. As aves têm um tipo de receptor e nós temos outro. Não que nós não tenhamos o mesmo que elas têm, só que nós não temos esse receptor na parte do nosso trato respiratório superior. Então, são dois tipos de receptor, esse alfa-2,3 e alfa-2,6. Nós temos o que interessa para o vírus, que é esse H5N1, que é o alfa-2,3, nós só temos ele lá na parte bem inferior do nosso trato respiratório, na junção de bronquíolo com alvéolo e nos alvéolos. Todo o resto do nosso trato respiratório, ele não tem esse receptor. Portanto, é mais ou menos uma questão de chave e fechadura, ou seja, nós não temos a fechadura onde o vírus, que é a chave, vai se encaixar. Para que haja a entrada desse vírus, não tendo o receptor, tem que haver uma carga viral extraordinária para ele conseguir arrombar essas portas e chegar onde ele quer chegar. Por isso que as pessoas que se infectaram com esse vírus tinham tido necessariamente contato com um local extremamente contaminado. Então, a carga viral nos locais onde essas pessoas estavam foi tão alta, entrou tanto vírus no trato respiratório, que alguns acabaram, por força de quantidade, acabaram chegando no lugar onde eles normalmente nunca chegariam. Tá? Então, é muito uma questão de carga viral, e aí tem aquela questão da co-infecção do vírus humano, do vírus aviário que eu mencionei antes. Se nós tivermos 600 casos de infecção concomitante, tem 50% de chance de haver uma recombinação entre esses 600 casos. Então, esse é o grande problema. Uma coisa que a gente não se dá conta, por isso a gente fala tanto em saúde única, a gente fica martelando em cima disso, e às vezes, para quem não é veterinário, parece que a gente está defendendo o nosso espaço, quando na verdade não é. Vocês vejam que 60% de todos os patógenos humanos são zoonóticos. 80% dos patógenos animais são multi-hospedeiros. Então, a gente começa a ver por onde as coisas entram. 75% de todas as doenças emergentes são zoonóticas. 80% dos agentes que têm potencial para bioterrorismo são patógenos zoonóticos também. Quase todas as doenças humanas se originam de reservatórios animais. Então, tudo isso reforça a necessidade da gente lidar com esse conjunto de coisas. Então, seres humanos, animais e ambiente
forma saúde única e a gente não faz esse discurso só para preservar a nossa profissão, porque realmente é o que acontece. O que influencia a localização das grandes rotas migratórias, estações do ano, dependendo da época tem mais migração ou menos migração, e nós vamos ter duas formas. Vírus de baixa patogenicidade e vírus de alta patogenicidade. O que aconteceu aqui conosco agora em Montenegro, infelizmente, foi um vírus de alta. Tá? Mas muitas vezes acontece vírus de baixa e ele pode até se transformar em alta, dependendo das condições. Tá? O nosso já foi direto um vírus bem problemático. A transmissão, basicamente, ela é horizontal. Tá? A vertical, alguns afirmam que sim, que poderia estar acontecendo, e várias vezes que eu falei sobre isso agora nessas últimas 2 semanas, relacionado ao caso de Montenegro, uma das coisas que eu dizia para as pessoas estão preocupadíssimas se podiam comer ovo ou não. Posso comer ovo? Não posso comer ovo. O caso aconteceu numa granja de reprodução. Esses ovos nunca chegariam na mesa de ninguém. Porque são ovos embrionados, esses ovos vão ser utilizados para gerar frangos. Eu pintinho de um dia, depois eu gerar frango. Então não é uma questão de se eu posso comer ou não posso comer o ovo. Aquele ovo, que aliás até já foi descartado, eles foram descartar o ovo lá em Minas, já tinha ido para lá, né, para ser incubado lá. Então, por que não é um problema o ovo embrionado? Ele é um problema na medida em que a legislação determina que seja eliminado esse ovo. Tá? Então, vai ser eliminado igual. Mas ele não é tanto um problema, porque ele mata o embrião. Esse vírus ele é muito violento do ponto de vista do patogenicidade. Então, esse embrião desse ovo não tem uma chance mínima de se desenvolver. Então, a probabilidade dele gerar um pintinho, que vai gerar um frango depois, é praticamente nula. Então, o problema grande aqui está na horizontalidade da transmissão. Não vou descrever aqui para vocês sinais clínicos, vou mostrar algumas imagens para vocês. Acho que fica mais fácil para vocês. Problemas nervosos. Por que a gente, quando ocorre uma situação, se chama de síndrome respiratória nervosa? Porque tem 2 doenças aí que podem confundir, que podem estar nessa síndrome respiratória nervosa. Que é a doença de Newcastle, que aconteceu aqui no nosso estado no ano passado, na região de Antagorda, e a influenza aviária. Ambas têm uma característica, que é alta mortalidade, mas elas também convivem com sinais clínicos parecidos. Então, alguns sinais nervosos, como incoordenação, torcicolo, obstótonos, vejam aqui, a ave está com a cabeça, o pescoço quase embaixo do corpo, né? Ela não está procurando nada, está ali porque o pescoço dela realmente foi projetado para baixo em função desse obstótono. Veja a situação de mortalidade que acontece dentro do lote. Eles amontoaram as aves num canto porque não tinham de colocar mais. Tá? Então, esse é um problema. E como essa mortalidade ela é muito rápida, realmente fica juntando bicho morto, por não ter onde colocar. Vejam aqui, aves de postura. Começaram a jogar as aves no corredor, tá? Estavam morrendo. Aqui a quantidade, vocês vejam que a maioria desses animais estão mortos. Aqui também, produção de frango aqui, e esses aqui também. Uma das características dessa doença, que diferencia ela muito das outras, é essa quantidade de hemorragia que vocês vão encontrar praticamente no corpo inteiro da ave, praticamente em todos os órgãos. Vocês vão ver que eu vou mostrar depois alguns desses órgãos, mas uma visualização externa disso, sem precisar fazer necrópsia nenhuma, vocês vão encontrar áreas hemorrágicas, cianóticas e com necrose. Aqui se vê bem, crista praticamente necrosada, várias áreas de congestão e cianóticas. Aqui também, crista e barbelo, a crista se vê um pouquinho aqui, a barbela se vê bem com áreas avermelhadas, então, hemorragia, congestão de crista e barbela. Essa é uma característica importante, que essa não costuma acontecer em doença de Newcastle. A gente olha, o animal está com as canelas e as patas avermelhadas, com áreas de hemorragia, de congestão e cianóticas. Veja como é que fica o coração. Então, o epicárdio completamente cheio de petecas, de hemorragia. Coisa muito feia de se ver. Traqueite hemorrágica também. Vocês vejam que em cada um desses tipos de lesão, não são lesões sutis, assim, que a gente vai olhar e dizer, está um pouquinho lesionado. Não, é lesão
para botar no livro, né? Uma coisa bem, bem clara. Olha só isso aqui. Congestão de pele e hemorragia de cloaca. A pele do bicho está toda desse jeito. Parece que ele passou por uma escalda exagerada. Hemorragia na gordura abdominal. Aqui, hemorragia de pâncreas. Tá? Então, se vocês forem olhando, tem hemorragia em todos os órgãos. Hemorragia de bolsa de Fabrício, tem hemorragia no intestino, nós vamos ver no pulmão. Hemorragia no próprio ventrículo, na junção com a moela também. Tá? Ou seja, a gente vai andando pelo corpo do bicho e vai encontrando áreas hemorrágicas. Não tem ponto de partida. Oi? Não tem ponto de partida do organismo. Não, das matrizes. Ela se espalha de uma maneira muito rápida. E às vezes mata antes de enxergar algumas lesões. Lá, desde a. Aqui, conjuntiva, hemorragia de novo. Essa aqui, a de baixo é normal e a de cima é hemorrágica. Aqui está o vídeo da Argentina, ver se eu consigo colocar para vocês. 4 de março de 2023. Realmente o som? Não, acho que eu a gente não está preparado. Prácticamente 100% de los pulmones. Como yo todavía, como de todo. Em 2 dias, 400%. Panelas, papas. Realmente é bem impressionante. Então, casos suspeitos, mortalidade mais de 10% em 72 horas, mortalidade súbita, em área de subsistência, presença de sinais clínicos, então neurológicos, respiratórios ou digestórios, e queda súbita ou igual ou maior de 10% na produção de ovos. Ovos mal formados também pode ser um critério. O que se fez aqui na região de Montenegro foi exatamente o que o nosso manual de procedimentos de contingência estava previsto. Ou seja, cada pessoa sabia o que tinha que fazer. Foi por isso que a gente conseguiu dar conta desse surto. Cada pessoa fez o seu trabalho, estava tudo previsto, ou seja, se registrou o local do foco, a área perifocal, que era de 3 km, depois mais uma área de vigilância de mais 7 km. Total de 10 km em relação à área do foco. Na área de 3 km, as testagens eram feitas a cada 3 dias, de todas as propriedades que estavam no entorno. E na área de 7 km de vigilância, se fazia a cada 7 dias também essas testagens. Isso dava testagens em torno de 540 propriedades diferentes. As pessoas realmente tiveram que trabalhar muito, né? A gente tem que sempre agradecer para os nossos colegas veterinários e outros técnicos também da Secretaria de Agricultura e do Ministério, que trabalharam muito durante esses dias todos. Como
vírus era de alta patogenicidade, foi o que nos deu grande parte dos problemas. Se fosse de baixa patogenicidade, talvez nós não tivéssemos tido tanta repercussão em termos de bloqueio de exportação, etc. Mas, infelizmente, era de alta. Esse é o vídeo da VPA. Eu não vou mostrar isso para vocês há muito tempo, mas... Deixa eu passar. Amigo produtor, amiga produtora. Vou passar. Aqui a questão de desinfecção. Aqui alguns erros que se faz, né? Tinha ninho de passarinho dentro do aviário, aves jogadas no fundo do aviário, no fundo não, na parte externa do aviário, sem a colocação disso em vala, né, de composteira. Aqui aberturas no telamento, né, porta aberta, tela com problema, enfim, passarinhos entrando. Isso não é só para influenza, isso é para outras doenças também. Isso é um problema sério de biossegurança que pode ter grandes problemas, criar grandes problemas. Então, os pontos vulneráveis, cerca caída, valas abertas em céu aberto. Aqui, uma composteira muito mal cuidada. Venda ambulante de galinhas, açudes dentro da cerca de isolamento, dentro do lugar onde deveria ser uma área isolada. Aqui um exemplo, né, de uma propriedade adequada. Então, com bastante cercamento de árvores, né, e os núcleos bem separados, a granja inteira bem isolada, a parte administrativa aqui na entrada. Aqui o que os chilenos estavam fazendo, né, lembrando as pessoas de que elas não podem entrar em contato com animais marinhos, né, que às vezes chegam na praia. Isso em Punta del Este é muito comum, na parte litorânea do Chile também. Então, leões marinhos, lobos marinhos podem estar infectados. As pessoas, as crianças brincam aqui, ó, sobem em cima e tal. Isso pode ser um problema. Aqui, a propaganda da Asgav em relação aos cuidados. Relato de imprensa, né? Já no ano passado, quando começou a acontecer em ave silvestre, o Ministério fez uma proibição de haver feiras, de utilizar os animais em exposições, torneios, aves. Depois, agora em março de 2025, ficou suspensa a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas, em estabelecimentos registrados, e a suspensão não implicaria prejuízos na certificação. Aqui da Secretaria também, permitir a criação de aves com acesso a piquetes, reduzindo o contato das aves com vida livre. Aqui, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, que inclui 4 doenças, uma delas é a influenza aviária, que o Brasil já tinha dentro do Plano Nacional desde 1995, embora nunca tivesse havido casos aqui. Era uma doença exótica no Brasil até poucos anos atrás. Aqui, o nosso plano de contingência, que estava estabelecido muito antes de 2023, desde 2013 já tínhamos o plano. Quando estava acontecendo nos outros lugares, nós estávamos olhando e nos mirando naquilo ali e nos organizando. Então, nós conseguimos nos organizar num tempo de paz. Aí, quando veio a guerra, que agora, a gente já estava mais ou menos treinado, assim. Aqui algumas questões de desinfecção, arcos de desinfecção, rodolúvio, acho. Aqui o método que os chilenos usam para eliminar animais que estejam doentes na beira da praia, eles andam com essa caixa aqui, de CO2, né, equipamento, que eles ligaram uma caixa comum, abriram a vala na própria praia, tá? Então eles sacrificam o animal quando é individualizado, né? Sacrifica aqui e já coloca na vala na própria praia, nem sai com o animal dali. Aqui também locais de enterramento. Aqui que os mexicanos fizeram o enterramento de aves, de ovos com influenza aviária, de lotes com influenza aviária. ¿Por qué muchos países están tirando y enterrando el huevo de esta manera? Recuerden que tenemos un gran... Então, você vê que a quantidade não é pouca coisa. Todavía hay bloqueos. Mientras estén los bloqueos, no se puede mover el huevo del lugar, se tiene que destruir. Então, não se pode levar para outro lugar. Então, o que faz? A FEPAM autoriza dentro do local de criação locais que estejam longe de lençol freático. Então, aquele é o lugar para se fazer o enterramento. Então, ali é que tem que ser feito. Foi feito agora em
Montenegro. Então, aqui eu já relatei para vocês como é que foi feito. Isso aqui foi a Ananda Kowalski, que é a nossa colega, e também muito conhecida como a esposa do Eldon, que é nosso professor. A Ananda comandou, junto com a Thaís, lá no Ministério, todo esse trabalho. Aqui foi feito em Montenegro, que a foto da vala foi cavada. Eles cavaram durante a noite, já no primeiro dia. Vocês vejam que os dois galpões estão aqui, e aqui já foi feito, então, a poucos metros de distância. E aqui eles estavam cavando durante a noite. Os fechamentos da propriedade. Aqui uma foto da equipe, né? Eles tinham mais de 100 pessoas trabalhando, ficaram trabalhando durante todo o período. Isso aqui é uma parte desse grupo. Como é que o país fica livre? Eu estou usando um exemplo, quem conhece a história do gato de Schrödinger, né? Se o gato está morto ou está vivo, a gente só vai saber se abrir o lugar onde está o gato. Está fechado, a gente não sabe se o gato está vivo ou está morto. Aqui é a mesma coisa. Em princípio, nós não temos mais o vírus. O galpão está fechado, não tem animais lá dentro. Em princípio, o vírus pode estar lá e pode não estar. Para todos os efeitos, o Brasil está livre nesse momento. Não tem nenhuma ave infectada no Brasil comercial neste momento. Nós temos que esperar 2 ciclos de infecção, 2 ciclos de incubação seguidos, que são de 14 dias para um lote. Né? Para um animal individual pode ser de 4 dias até, pode ser mais curto, mas considerando um lote inteiro, 2 ciclos de 14 dias. Por isso esse número mágico de 28 dias, que está inclusive no código da OIE. Esse aqui é o código da OIE, da OMS hoje, né? Que é chamado. Então, espera esses 28 dias. Se não tiver dado nada, aí se começa a retomar esse galpão aos poucos, né? Se coloca alguns animais sentinela, depois se coloca 20%, depois se coloca 50% e por fim se volta a ocupar. Tudo isso fazendo com que os animais se movimentem dentro do galpão. Se coloca cercados ali dentro e vai colocando eles em todos os cantos do galpão, vai movendo aquele grupo para ver se não tem nada escondido em algum canto. Aí possa ter alguma carga viral, pode ter sido bastante desinfetado. Agora, ontem foi descartado esse caso aí em Antagorda. Antagorda está com as árvores, já pegou Newcastle ano passado, agora uma suspeita, ficou só uma suspeita. Mas é que, a partir de um caso que acontece, se multiplicam as suspeitas. As pessoas olham, às vezes, alguns sintomas, alguns sinais clínicos, já acham que estão lidando com o problema. Essa notícia de agora de manhã, eles detectaram alguns sinais estranhos num abatedouro, lá em Westfália, em Taquari, coletaram material e mandaram para Campinas, e algumas aves de subsistência também em Capela de Santana, no Vale do Caribe. Eles foram atrás da granja que deu origem às aves que estavam nesse frigorífico de Westfália, e estavam em Teutônia essas aves, e não apresentaram nenhum sinal ali naquele lote. Então a probabilidade de ser problema de influenza é quase nula. Estaria morrendo muito mais antes. Não ia apresentar só na hora de ir para o abate. Foram na granja e não encontraram mais nada. A probabilidade é pequena de que seja problema. Indo para o final agora, pessoal, alguma coisa sobre gado de leite. Tá? Nos Estados Unidos está dando muito problema, são muitos estados que estão relatando situações. O que acontece? As aves estão com uma sintomatologia parecida com um resfriado. Tá? Um corrimento nasal, elas têm hipertermia, tá? Elas têm uma sensação assim, de prostração, de desconforto, e o leite, grande parte do leite está meio talhado, assim, tá? Parece um colostro. Então, alguns sinais de problemas de H5N1. E as pessoas que lidaram com esses animais, algumas se infectaram, tá? Com conjuntivite, que é uma característica da doença de Newcastle em humanos também. Tá? E essa eu falo de cadeira, porque quando eu comecei a trabalhar, logo que eu me formei, a gente fazia testes de vacina de doença de Newcastle. E um dia, eu comecei a sentir uma irritação ocular absurda, e aí eu utilizei a melhor forma, fui estudar para saber se não podia ser alguma coisa, e dei de cara com essa característica desse vírus, que é causar conjuntivite em humanos. Então, provavelmente, se eu fizer um teste de ELISA
de anticorpo, provavelmente eu tenho anticorpo para a doença de Newcastle também. Aqui, ave silvestre, enfim, entrando em contato com as vacas. Eles encontraram uma enorme quantidade de vírus no leite in natura dos Estados Unidos. E isso faz com que as pessoas comecem a ficar trocando a orelha, né? Começam a preocupar. Mas, por enquanto, em leite in natura. Então, mas também acharam em leite que estava sendo vendido, um leite pasteurizado, o HT, só que aí era partícula viral, não era vírus viável, né? E às vezes o teste detecta isso aí, não era um problema, ninguém ia se contaminar a partir dessas quantidades. Mas a imprensa começa a colocar que as amostras testavam positivas para gripe aviária. Não é que ela testava positiva, talvez, mas se botar isso escrito dessa forma, a pessoa que vai ler isso aqui não vai saber que o positivo é porque tem uma partícula viral que não é autonomamente capaz de causar infecção. Enfim. Quando se deu leite cru para ratos, eles se contaminaram. Então é possível contaminação para outras espécies a partir do leite. Tigres morrendo em zoológico no Vietnã, a partir de ser dado para eles carne picada de animais infectados. Suínos com H5N1. O suíno é um grande problema que a gente tem que cuidar, porque o suíno tem aqueles receptores alfa-2,3 e alfa-2,6 na mesma quantidade em todo o trato respiratório. Então, se uma espécie, se a gente tiver um azar suficiente de uma espécie ser a espécie que vai juntar esses vírus, provavelmente seja no suíno e não na ave. Aqui um exemplo de problema, vocês vejam o que o suíno está comendo aqui. Só se vê o resto. Tá? Comendo galinha, resto de galinha. Isso aqui é o dado de hoje, do CDC, do dia de hoje. Olhem o número de sacrifícios, ou de mortes, ou de animais sacrificados nos Estados Unidos até agora. 174 milhões de aves foram sacrificadas ou morreram nos Estados Unidos nos últimos 3, 4 anos. 51 estados, ou seja, todos os estados americanos foram afetados. Nenhum escapou, nem o Havaí. Este ano, 30 milhões de aves. Aqui é o dado de hoje de manhã do Ministério da Agricultura. Nós tivemos quase 4.100 investigações realizadas. Dessas 4.000, 25% teve coleta de material, tem 13 em andamento, e houve 172 positividades, sendo que uma foi para Newcastle, 171 foi para a influenza. Então, 167 foi em animal silvestre, 3 em aves de subsistência e 1 apenas em ave comercial, que foi aquele caso que a gente já sabe aqui de Ponte Negra. Importantíssimo, a carne e o sangue submetidos ao cozimento acima de 70 graus, ele desnatura o vírus completamente. Então, não tem a menor possibilidade, mesmo que a pessoa tenha o costume de comer o ovo, aquele ovo pochê com a gema mole, vocês imaginem que esse vírus, se vocês colocarem ele a 70, 74 graus, ele dura alguns segundos ainda vivo. Se vocês forem ferver, eu sempre dou o exemplo de como eu costumo fazer, boto na panela, deixo ferver a água, e a partir do fervimento, da fervura da água, eu deixo 3 minutos, por exemplo. Se em alguns segundos, a 70 e poucos graus, ele morre, vocês imaginem a 100 graus e por mais tempo. Não tem o menor risco. Então, o consumo é bem tranquilo. Mas não dá para fazer isso aqui. Isso aqui não dá. Então, esse tipo de contatos tem muito na Ásia, é uma questão cultural. A gente, infelizmente, não tem essa cultura. Né? As pessoas, eles usam muito sangue da ave para fazer pratos e tal. Né? Aqui, esse costume que eu nem sabia que tinha, mas depois fui me informar o que ele estava fazendo. Ele está dando água diretamente no bico desse, parece um pombo, alguma coisa assim. Então, assim, esse tipo de contato, se o animal estiver infectado com H5N1, a probabilidade dele se infectar é bem grande. Então, de novo, questão cultural. Qual é o problema? Que não é um problema.
É e não é. Esse vírus ele é autolimitante, inclusive em aves, porque ele mata tanto que não sobra árvore para contar a história. Morre quase todas, ou todas. E nas pessoas está acontecendo uma coisa que não é bem igual, mas é muito parecida. Os casos em humanos, até agora, até o mês de maio de 2025, no mundo inteiro aconteceram 954 casos. 49% dessas pessoas morreram. Então a mortalidade está muito alta, por isso também que não tem nem como passar. Só morre antes. Então, isso por enquanto, embora seja ruim para quem morreu, para quem está em volta, ajuda. Essas são as listas, né, de ocorrências no mundo considerado que já passou. Aqui, mais casos de pessoas com problemas a partir de gado leiteiro do que de frango. Vou passar aqui, a questão já falei. Aqui algumas informações, né, que eles estão costumando usar agora nos Estados Unidos, na China, para as pessoas cozinharem produtos. Isso já é uma recomendação de muitos anos, não é de agora isso. As questões da imprensa, né? Bastante coisa. Para terminar, vocês vejam como diminuiu o custo, o valor, né, dos ovos e também do frango, agora depois do anúncio do surto de gripe aviária. Então, caiu 15% a caixa cotidiana de ovos e 10% do frango. O Brasil está colocando agora essa carne toda em locais de armazenamento, vai diminuir o alojamento, vai tentar ajustar todo o processo, mas não é como dar um cavalo de pau no transatlântico. Não se faz isso de maneira muito tranquila. Não é muito fácil. Abordagem de saúde única. Então é importante a gente abordar esse tipo de doença, uma doença que se aborda como se deve fazer na saúde única. É isso. Obrigado. Obrigada, professor Vladimir, pela excelente atualização, né, para nós aqui da Gripe Aviária. E eu vou convidar a Gesiane para me ajudar a entregar o mimo para o professor Vladimir também, a plantinha do CAD e os outros produtos. E agora a gente vai passar para a sessão de perguntas. Agora sim. Alguém tem alguma pergunta? Então, a gente tem os 3 palestrantes. Convidar também para vir aqui, né, estar com a gente o professor Vladimir, o Ricardo e a Caroline, por gentileza, para responder as perguntas. Isso só tem que ligar aí. Acho que tem a ligação. Boa tarde, eu sou o Edson Marcelo. Eu tenho uma pergunta para o doutor Vladimir. Com tudo isso que o senhor colocou aí, qual é a sua visão na questão desses paradigmas? É o momento de já começar a mudar o modo que a gente cria os animais. Esse modelo já não está em falência total. Queria saber do senhor assim, qual a sua visão, porque eu sei que o mercado está aí, o mercado é selvagem, mas estamos morrendo. Eu diria o seguinte, que esse modo de produção, ele vem se perpetuando ao longo das últimas décadas. Nós tivemos agora essas situações que foram muito mais de uma adaptação desse vírus nas próprias aves silvestres, fazendo com que houvesse mais doença e mais mortalidade num tipo de ave que até 10 anos atrás ou menos não acontecia nada. Elas simplesmente circulavam, às vezes, infectadas e iam embora e não acontecia nada. Agora elas começaram a morrer nas praias do Peru, nas praias do Chile e nas nossas aqui também. Eu te diria assim que já mudou bastante em vários países, está mudando aqui no Brasil, se encontra muito mais ovo hoje em dia de ave criada solta, né? Eu acho que a gente já melhorou bastante. Até 10, 15 anos atrás, uma ave de cultura comercial tinha um espaço para se movimentar dentro de uma gaiola de menos de uma folha A4, metade de uma folha A4.
o que é inaceitável, do ponto de vista de bem-estar animal e tal. Eu acho que a gente já evoluiu bastante. Não sei se a solução seria basear muito na questão da criação. Claro que esses animais são muito suscetíveis, eles são isolados de tudo. Então, realmente, quando entra um vírus desse tipo, um vírus com essa patogenicidade, com essa violência, ele manda tudo embora, não sobra nada. Eu diria assim, nós temos que evoluir bastante em termos de bem-estar animal. As pessoas, quando forem consumir, elas têm que ter a noção de que elas estão consumindo um produto que é originário de um animal que não está espremido entre 3 ou 4, em que ele não pode nem abrir as asas. Isso não é natural, isso não faz bem para o bicho. E certamente, se nós formos medir, se nós tivéssemos capacidade de medir o que esse animal está transmitindo através desse ovo de estresse, de quase ser tratado como desumanamente, se fosse possível fazer esse trocadilho. Então, assim, acho que nós vamos ter que mudar muito ainda. Não sei se vai resolver muito em relação à doença, mas no mínimo vai ser melhor para o bem-estar do animal e para a nossa consciência como ser humano. Professor Vladimir, tudo bem? Muito obrigado pela palestra, pelos demais palestrantes também, mas a temática do momento é essa. A minha pergunta vai numa inversão do paradigma, numa inversão do ponto de vista. A gente sabe que dos animais domésticos, o mais populoso no mundo é de aves, de galinhas. Galinhas é a espécie doméstica que tem mais no mundo em relação às outras espécies domésticas, e inclusive tem mais galinhas no mundo do que seres humanos. Dentro dessa perspectiva, desse ponto de vista, e também levando para o lado dos animais selvagens, das aves selvagens, então uma população enorme. Será que não está acontecendo ao contrário? As aves domésticas estão contaminando as aves selvagens? E aí a gente coloca a culpa nas aves selvagens como sendo disseminadoras? E aí vai são 3 perguntas, né? Tu mostraste a questão da biosseguridade. Como é que era a biosseguridade naquele local, né? Tu apresentou várias fotos, eu acho que não era naquele local, se fosse naquele local onde teve, em Montenegro, estava faltando muita biosseguridade, está faltando higiene, verdade? Falta de higiene, mas de biosseguridade. Como é que era o local? Eles tinham os arcos, né? Quando os carros entravam, o transporte entravam, aqueles arcos de aspersão, se eles estavam dentro disso, tinham a vegetação no entorno, como é que era a biosseguridade disso? E a terceira pergunta é o aspecto aí de virologia, que o senhor é especialista. Nós temos, por exemplo, vou fazer uma analogia com a questão de bovinos de leite e mastite subclínica, que a gente não enxerga, quando a gente vai ver a mastite clínica, está lá. Esse vírus tem uma alta, tem a de baixa patogenicidade e de alta patogenicidade. Não é possível esse vírus estar circulando com a baixa patogenicidade, como acontece com, de novo, mastite subclínica. A gente não está identificando, ele muta e se torna aí de alta patogenicidade, e aí então não é uma ave silvestre que está passando, mas está dentro do sistema de produção que altamente, a gente viu fotos, esses sistemas de produção adensadas, são insalubres, né? Aquela foto que tu mostrou ali, lá no vídeo da Argentina, a gente vê que o ar é insalubre. A gente vê a imagem das luzes estão refletindo partículas de água, parece que tem uma névoa dentro do labial. Ele é insalubre, ele é propício para o vírus propagar, porque tem muita umidade aqui dentro, me parece, pelo menos, observando. Então é um local insalubre para os animais, em função da densidade e dos aspectos de produção. Então, não é isso que vai estar acontecendo, ao contrário, é tentar mudar a lógica. Será que esse vírus não está dentro do sistema e está saindo do sistema? E a gente não está detectando ele dentro do sistema e pela alta patogenicidade, pela capacidade de mutação, porque não estava ali nos fatores, né? E eu colocaria nos fatores também a questão da mutagenicidade da partícula viral. É muito mutagênica e ela tem que ser considerada esse fator nos riscos, né? Será que isso não pode estar acontecendo? Então, são as 3 perguntas, desculpa, só para tu entender. Começar pela última. No México, eles têm tido, está praticamente endêmico lá. Eles não conseguem resolver o problema já há pelo menos umas 2 ou 3 décadas lá. Teve uma época que o México tentou processar os Estados Unidos dizendo que tinha vindo de lá, né? Essa coisa de
locais que tem fronteira, é assim, e aí fica nessa guerra. Mas o vírus, no nosso caso, não aconteceu isso praticamente com certeza, porque ele já surgiu dessa forma. Nós tivemos poucos casos de influenza de baixa aqui no Brasil, de baixa contagiosidade. O que pode acontecer é essa mutação, mas ela vai acontecer quando tem ocorrências em grande número. Quando começa já de alta, é porque ela veio de algum lugar. Como essas aves estão isoladas, no caso das reprodutoras, estavam bastante isoladas do resto do ambiente ali, eu não vou dizer que é impossível, porque biologia não existe impossível, né? Mas assim, é praticamente impossível que tenha saído dali para fora. Certamente veio de fora para dentro. Agora, que tipo de falha? Isso está sendo investigado agora. A investigação epidemiológica está ocorrendo nesse momento. O que aconteceu ali, difícil de dizer. Eu apostaria num problema de biossegurança, ou alguém que entrou lá dentro sem ter tomado banho, sem ter trocado especialmente de calçados, que é um dos problemas principais, ou a entrada de algum animal silvestre, porque está ocorrendo no nosso entorno em animais silvestres. Então, a probabilidade de um animal silvestre entrar lá dentro é bem grande. Então, esse tipo de erro que eu acho que aconteceu. Tu tinha perguntado a primeira pergunta que eu já me perdi aqui. A população de galinhas é maior. Com certeza, são muitos bilhões de aves sendo abatidas todos os anos no mundo inteiro. Por isso, aquela pergunta do colega, a gente tem que mudar a forma de criação, já tem sendo mudado já há bastante tempo. Talvez não ainda na intensidade como tem que ser, mas vem sendo mudado. E também tem uma questão econômica nisso, que infelizmente a gente tem que considerar na equação toda. Mas já vem sendo feita essa mudança, os animais hoje estão com muito mais espaço, com menos concentração. Agora, tu vai ver, nesse lote que aconteceu o problema, eram 8 mil e poucas aves em cada galpão. Galpões de 10 metros de largura por 100 de comprimento. Então, eram 8 aves por metro quadrado, não era uma concentração, digamos assim, tão alta que pudesse, ela por si só, causar um grande problema. São aves matrizes, tem um tipo de tratamento muito diferenciado no lote de frango. Então, assim, nada fecha muito com ser a causa do problema ambiental nesse momento, pelo modo de criação. Agora, olhando para frente, meio ao médio e longo prazo, a gente tem que realmente repensar várias coisas. Oi, professora. Quanto à questão da gripe aviária, a gente está no início, né, do seminário falando sobre genética. Com questão, por exemplo, da avicultura colonial, tanto a postura quanto o frango, e as aves silvestres. Esses casos que estão ocorrendo no México, nos Estados Unidos e até agora aqui mesmo, tem se estudado, por exemplo, a questão dos receptores nas aves, para diferenciar, por exemplo, uma ave silvestre, né, que é acometida, e na avicultura comercial, né, se as galinhas têm mais receptores. Tem algum estudo sobre isso? Em termos de receptores, as aves, em geral, elas têm o mesmo tipo de receptor. O que a gente tem observado, e agora você deve ter visto que o Ministério divulgou agora essa semana, que a amostra isolada aqui no Rio Grande do Sul é o mesmo clado molecular, né, da classificação desse vírus, é o mesmo clado que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, na própria América Latina. Então, não tem muita diferença. O que acontece, muitas vezes, é que o vírus ele teve essa capacidade de se adaptar melhor às aves migratórias e também a esses outros animais marinhos, que antes eles também tinham problema, entravam em contato com as aves migratórias, mas não acontecia nada. Agora eles vêm morrer na praia. Isso é uma coisa nova, nós não tínhamos isso há 10 anos atrás. Então, o sinal de alerta foi lá no Peru. Começou a morrer muito gaivota, morria lobo marinho, tudo na praia. E até tinha uma preocupação muito grande das pessoas, porque as pessoas que estavam na praia iam lá e queriam mexer para ver o que estava acontecendo. Isso aí realmente não se deve fazer. Então, assim, que está havendo uma melhor adaptação, isso eu não tenho dúvida. Agora, a ponto de eles terem o mesmo tipo de
suscetibilidade que as artes comerciais estão tendo, não acredito, por enquanto não. Acho que eles ainda têm um bom caminho para percorrer. Uma coisa que tu falasse, que me chamou, lembrei agora de uma outra coisa. Num certo momento, quando aconteceu agora em Montenegro, como essa empresa de Montenegro é ligada a uma outra empresa americana e a material genético vem de lá dos Estados Unidos, começou a questão daquela paranoia de que poderia ter vindo o vírus dos Estados Unidos, já que lá nos Estados Unidos tem de montão e tal. A probabilidade disso acontecer praticamente nula, né? Primeiro porque o ovo teria que vir embrionado de lá com o vírus e não ter morrido o embrião. Vocês imaginem se isso ia demorar. Essas aves tinham em torno de 30 e poucas semanas, essas que morreram. Não teria tempo, esse vírus não ia ficar esperando 34 semanas para, de repente, ele começar a fazê-lo. Então, às vezes as pessoas começam a imaginar coisas no afã de achar uma resposta e, às vezes, começa a ir para uns caminhos meio inviáveis. Aqui primeiro é. Não, aqui na frente. Boa tarde aos três palestrantes. Eu tenho duas perguntas, assim, meio que relacionadas, uma para o Dr. Ricardo e outra para o Dr. Vladimir, tá? Primeiro, eu queria perguntar, na parte da homeopatia, como é que é a aceitação dos agricultores, principalmente pelos mais antigos, né? Qual é a aceitação? Porque ainda é uma medicina meia... As pessoas têm preconceito, né? Dizer que é magia, que não tem aquela coisa do químico, botou, funcionou. Então, eu queria saber como é que é a tua experiência no interior, na lida com os agricultores nessa questão da homeopatia. Doutor Vladimir, eu queria saber como é que estão os estudos em relação à vacina dessa questão da gripe aviária. É diversa a resposta e a demanda dos agricultores, mas vem aumentando muito. As mulheres, particularmente as agricultoras, se interessam muito, né? E tudo é construção do conhecimento, né? Por isso que a Emater, a gente está praticamente com 10% do nosso quadro funcional hoje de homeopatas, assim, muito pela demanda dos agricultores. E a gente tem que entender que os agricultores, por ainda a maioria não ter cruzado pelos bancos acadêmicos, eles estão mais abertos a outras verdades que não unicamente a verdade científica oficial. E aí tu consegue construir, né, junto com esses agricultores, especialmente os agricultores, outra verdade. Mas tem aumentado bastante, sim, a demanda. Eu, particularmente, não vejo assim que tenha grande empecilho. E aí, nisso, a homeopatia comercial pronta ajuda bastante. Por quê? Porque tem muitos agricultores que estão há tanto tempo só comprando coisa industrializada, e se não é um pacote bem bonito e bem caro, aí eles não usam, né? E aí entra a homeopatia comercial, às vezes, nessa transição. Eles usam, vê que tem resultado, e por isso mesmo é um mercado multimilionário no Brasil hoje. Tem canal privado que é quase só patrocinado por homeopatia animal. E não são agricultores que são ecologistas, tá? Os caras usam porque estão precisando, desesperados que o troço tem efeito. E muitas vezes é o caminho do meio. E a partir dele, não, realmente. Aí a gente às vezes entra com as nossas fórmulas e tal para zerar custo para ele. Às vezes a impressão que eu tenho... Microfone. A impressão que eu tenho é que os mais antigos, aquela coisa da tradição, mas o meu avô fazia assim, funcionava. Só que agora já não está mais funcionando, né? E eu acho que tem muito disso, dessa questão de usar muito químico sem o conhecimento, né? E aí daqui a pouco os parasitas já estão criando resistência, já não está funcionando, e eu acho que a impressão que eu tenho, não é nada cientificamente provável, é a voz da minha cabeça que não está mais funcionando. Alguma coisa tem que mudar, né? Então, e era essa a minha curiosidade em relação aos produtores. Se eles têm aceitado uma nova forma de ver o cotidiano
tentar mudar a forma de tratar os animais. Bem rapidinho. Tem aceitado e muitos, nesse processo de transição, usam as duas ferramentas. Na prática, por exemplo, no caso do carrapato, que é a principal demanda, quando a gente faz o biocarrapaticidograma, a gente tem visto que propriedades que começam a usar homeopatia e onde tem uma molécula química que não mata mais o carrapato, depois de 1, 2 anos, aquela molécula química volta a funcionar naquela propriedade específica. Então, tu baqueia também aqueles parasitas que estão ali. Então, as coisas, elas, porque o princípio de tratamento é diferente, um é molécula química, e o outro tem um outro princípio, elas se casam e dá para usar juntos também. Tá? Vou deixar terminar. Ele vai responder mais uma pergunta só. Eu gostaria de dar um pitaco em relação a essa questão de utilizar outros materiais, né? Ontem, uma colega lá do ICBS me ligou, já conhecia ela, que eles trabalharam durante a pandemia com o efeito da macela, a gente chama do jeito, para tratar ou para prevenir o vírus da Covid. E ela estava querendo fazer um trabalho conosco, eu ia chamar meus colegas lá, que trabalham com vírus, para conversar com a Ionara, essa nossa colega do CDS, para ver como é que a gente pode trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar. Essa colega é farmacêutica. E, então, só para dar um toque nesse sentido. Mas em relação à vacina que eu tinha perguntado, a vacina já existe, né? Alguns países autorizaram o seu uso. Na França, por exemplo, eles administram essa vacina em patos, tá? E esses dias eu vi uma notícia, uma revista, em que os patos vacinados tinham tido a doença. Por quê? Porque a vacina ela não é perfeita, aliás, quase nenhuma é, mas nesse caso ela funciona em torno de 90% de efeito. No entanto, como a legislação internacional toda refere que quando tu tem o problema de ter que eliminar o lote, eliminar os animais, mas não podem entrar na cadeia alimentar, a vacina, enquanto ela não for mais perfeita, ela não vai ter um efeito, do ponto de vista sanitário, muito eficiente. Porque tu vai ter a despesa de vacinar, tu vai ter que utilizar alguns mecanismos, algumas estratégias, digamos assim, porque, digamos que tu vacine para o H5N1. Se dá um problema, como é que tu vai saber se o vírus é vacinal ou não é? Tu vai ter que fazer uma enorme pesquisa. Então, tem uma estratégia que se faz, que tu vai vacinar os teus animais com um outro vírus, H5N7, por exemplo, alguma coisa assim. Com isso, se der um problema, tu vai saber que o teu vírus vacinal não é aquele que deu no lugar. Então, isso se chama de estratégia DIVA, isso aí, que é a diferença entre o infectado e o vacinado. Tem que adotar muitas estratégias para conseguir vacinar. O Brasil não permite vacinação nesse momento. Então, não adianta a pessoa querer, vou tentar eliminar o meu problema, vou vacinar meus animais. Não pode. Já tem vacina pronta, inclusive. Já tem. Só que um dos grandes problemas que os Estados Unidos estão enfrentando, embora eles não estejam vacinando ainda de maneira autorizada, por enquanto, é o número de vacinas necessárias. E se a gente estava patinando com a Covid, porque tinha que dar para 8 bilhões de pessoas, esses 8 bi é mais ou menos o que o Brasil produz em 2 anos. Então, não é bem assim. Vai ter que ter uma produção em massa, e aí vai precisar de ovo, inclusive, para produzir parte dessas vacinas, e haja ovo para produzir esse tipo de... Então, assim, é uma possibilidade, mas por enquanto não é uma solução, infelizmente. Tinha o microfone. Sim, falar. Não sei se eu posso. Onde é que está o microfone? Pergunta antes, depois passa também. Tá, oi pessoal. Cara, obrigado pela tua fala. Carol também. Ouvir vocês assim de matéria falar é inspirador. Vocês são um grande exemplo. O Beto é um cara também que. Pô, falou. Professor Vladimir, obrigado pela fala, também importante. Eu queria saber o papel, assim, a possibilidade do papel, porque tem documentos também que falam sobre o papel das rotas comerciais na dispersão da gripe aviária. Qual é o papel que a gente vê das rotas migratórias? Tem assim, né? Mas existe também essa possibilidade, o tamanho dessa possibilidade, dentro da tua perspectiva, das rotas comerciais serem grandes impulsionadoras da difusão. Bom, em relação ao transporte dos produtos, por exemplo, entre os estados,
das situações que nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul foi que, na noite do dia em que houve a notícia de que era influenza de alta contagiossidade, começaram a trancar caminhões que estavam carregando produtos avícolas na fronteira com a Santa Catarina. Então, assim, já começaram a parar ali. E aí teve que entrar em ação, enfim, toda a Secretaria de Agricultura, o Ministério, para liberar isso. O primeiro momento que se tem é medo. Mas os corredores sanitários que se pode estabelecer, né, estabelecendo longe da passagem de locais onde tem a criação, de preferência, mas esses corredores sanitários, se consegue fazer a colocação do produto. Tanto que muitos países não pararam de comprar do Rio Grande do Sul, pararam de comprar do município de Montenegro e da região do foco e da zona de vigilância. Já outros, como a China e alguns outros, pararam de comprar do Brasil inteiro. O que é uma coisa que eu acho assim, bastante exagerado, porque o Brasil, do tamanho que ele é, e é estranho que a China não saiba disso, porque a China também é grande, o que se faz em Minas, São Paulo, não tem absolutamente nada a ver, do ponto de vista de epidemiológico, com o que acontece aqui no Rio Grande do Sul, ou no Santa Catarina, no Paraná. Então, esse zoneamento que a gente já tem aqui no Brasil, ele ajuda a evitar esse tipo de transmissão ou de risco por rota comercial, né, de transporte de produto. Mas vejam como isso não é perfeito, que o produto, uma parte dos produtos que eram produzidos nessa granja estavam lá em Minas já. Eles tiveram que ser destruídos lá. Então, se fosse um vírus que a gente tivesse a certeza de que a transmissão vertical era importante, poderia ter sido um problema. Claro que a parte externa do vírus pode estar infectada, mas a quantidade de vírus talvez seja pequena. Então, aí começa aquela coisa de começar a tentar dar um chute ali e acertar. Obrigado, professor Vladimir, e obrigado, Ricardo. Também acho que é importante a fala de vocês. Eu queria complementar só essa fala, que eu sou extensionista da Emater, de Sapiranga, eu sou agrônomo, trabalho com homeopatia há 10 anos também, em plantas, né? Para complementar que, assim, o saber, essa verdade fora da academia, na verdade, hoje já temos muita pesquisa científica no mundo, em plantas, animais, né? Então já é uma questão, inclusive o modo, né, vamos dizer, a parte mais sensível da homeopatia, que é o modo de ação, nós já temos comprovações via física, né? Os clusters de moléculas na água e vibrações ondulatórias explica a homeopatia, e temos muita entrada no conhecimento científico já dentro da homeopatia como ciência, né? E o outro aspecto junto aos agricultores antigos, né? Nós temos, a gente trabalhando com agricultores, eles se depara com aqueles benzedores. Então, os antigos têm mais, e os agricultores têm mais facilidade de assimilar e de entender o modo de operação da homeopatia que os próprios técnicos. Então, a gente vem enfrentando o quê? Eu trabalho com capacitação agora, nos últimos anos, capacitação de agricultores e técnicos em homeopatia, e a gente tem percebido isso. Então, não temos grande resistência, nós temos, como o Ricardo disse, uma crescente adesão, porque, enfim, nós estamos numa crise econômica devido a extremos climáticos, principalmente, eu vou falar em soja, e é uma grande saída. Por que está crescendo no norte do estado em soja e milho? Porque as pequenas áreas de produção estão em crise, uma margem estreitíssima de lucro, né, de ganho, e a homeopatia vem com uma grande saída para baixar o preço e poder realizar essas soluções. Então, no aspecto, a gente tem conseguido entrar uma adesão maior do que nós esperávamos, é crescente, e em relação à ciência, vamos dizer, hoje é cada vez mais comprovada a ação e os resultados em várias culturas e criações, né? Só para saber essa complementação e agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui ouvindo vocês, tá? Ali o Alexandre. Boa tarde, eu sou o Alexandre. Quero agradecer aos 3 palestrantes, excelentes, são temas complementares, né? Mas a minha dúvida, professor Vladimir, é um pouco ligada à questão da contingência, né? E como está sendo observado, por exemplo, surgiu lá na costa do Peru, e como é que está sendo mapeado os casos ao longo de todo o território, países vizinhos, continente, né?
E esses 174 milhões de aves mortas lá nos Estados Unidos, como é que está isso na linha do tempo, né? Estamos ascendentes no patamar, como é que está isso, né? E o plano de contingência que você apresentou ali, pelo que eu entendi, é um plano nacional, né? Ele é revisado frente a essas novas realidades, e essas novas realidades, já temos alguma informação se tem alguma relação com a questão climática? O nosso plano de contingência foi revisado agora em 2023, a partir do início das ocorrências no Brasil. Até ali era uma coisa que era baseada em outros países, mas nós não tínhamos a nossa experiência. Nós tivemos um treinamento muito forte no caso da doença de Newcastle, no ano passado. O Ari nos treinou, o Rio Grande do Sul foi treinado para atuar dessa vez. Então, baseado no que aconteceu no ano passado, dessa vez a coisa funcionou muitíssimo melhor. A questão dos Estados Unidos, eles estão, eu diria assim, que quase perdendo o controle da coisa, né? Especialmente em áreas de postura comercial. De frango a gente quase não vamos falar, mas em postura comercial sim. E são locais mais específicos. E o ano passado, agora no início desse ano, aconteceu no estado da Geórgia, que é um estado que é o maior produtor de frangos, talvez a maior concentração de criadores de frango do mundo inteiro está no estado da Geórgia. Quando aconteceu lá, foi uma comoção geral. Porque tem questão de empregos, tem questão de mercado, enfim, lá é um problema, como é para nós aqui. Dizem que o prejuízo que a gente pode vir a ter aqui é de mais de $1 bilhão aqui no Brasil, a partir desse caso somente. Então, assim, acho que lá nos Estados Unidos eles ainda estão em crescimento do problema. Eles tiveram em 2022 um problema bem sério, depois a coisa deu uma refluída, parecia que ia baixar, daqui a pouco subiu de novo. No momento que ela começa a circular com essa frequência, o risco da gente ter vários casos em vários lugares é muito grande. Então, eu não vejo assim, com muito otimismo a situação americana. Já a nossa, eu tenho certeza que nós vamos passar por esse caso, e o fato de não ter sido encontrado nada no entorno ali já é um indicativo de que não saiu dali. E a tendência é que a gente volte a ter a situação que nós tínhamos antes. No nosso caso, não vejo muito problema. Você tinha perguntado uma outra coisa. Questão climática. Questão climática. O caso da doença de Newcastle quase certamente foi por força da enchente, porque aqueles lotes foram completamente, a biossegurança daqueles locais foi completamente quebrada, né? E então o que entrou naquele momento foi muito, se diz hoje, né, que foi praticamente certo que foi em função do problema climático que nós tivemos. Então a sucessão de ocorrências desse tipo pode aumentar os nossos riscos. Imagina se acontecesse isso hoje com um vírus de influenza circulando nas áreas metropolitanas. Teria um problema. Obrigada. Eu acho que a gente encerra a sessão de perguntas e agradeço, então,